noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abram suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 22. Segunda Crônicas, capítulo 22, o versículo é o 10. Aleluia! Amém. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeozeba, ou Jeozabeate, filha do rei Jorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim, Jeozeba, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Que mulher ousada essa, né? Este é um texto que a pastora Marilza pregou, falando que Jeozabeate, mulher ousada, corajosa, ela salvou o seu sobrinho. E salvou-a, o nome dele era Joás, após a morte do rei Acasias. E é tão interessante notar que Atalia, quando assumiu o reinado, o texto diz que ela governava o país, por ser mãe de Acasias, ela tentou exterminar toda a família real, toda a descendência do rei Davi. E o texto ainda vai nos dizer mais, que a Bíblia diz que ela escondeu-a na câmara, junto com a ama, para que ele não fosse morto. Então ela ficou escondida ali, nada mais, nada menos, 6 anos. Ou seja, e ficou sendo cuidada ali, até que passasse por aquele tempo do reinado de Atalia. E foi um tempo em que Israel pereceu na mão dessa mulher. Israel comeu, como diz o ditado popular, né? O pão que o diabo amassou. E nós estamos vivendo um tempo assim, aqui em nossa nação. Quando um rei governa, e esse rei, ou presidente, ou governante, ele não teme a Deus, todos aqueles que estão submissos a ele estão debaixo de uma opressão muito grande. E assim tem sido em nossa nação. Deus tem nos guardado, Deus tem nos fortalecido. Os ataques contra as nossas vidas têm sido muito grandes. Nós temos passado lutas, provações, tentações, provocações, mas o Senhor nos tem sustentado com mão forte. Deus nos tem sustentado. O inimigo, ele tenta influenciar de todas as formas essa geração. E ele tem influenciado. Eu vou usar até uma palavra muito utilizada aqui. Ele tem os influencers dele. E em todos os lados. Mas nós somos influenciados pelo Senhor e pela palavra dele. E isso tem feito a diferença nessa nação. Não apenas nessa nação, em toda a terra. Porque os remanescentes do Senhor, eles não pararam. Eles continuam fiéis a Deus e à palavra dele. Amém?
Neste momento nós vamos orar. Nós temos aqui pedidos de oração, e não são poucos, e nós vamos orar por cada um deles. Porque a igreja do Senhor, o que ela pode fazer nesse tempo é orar, é clamar ao Senhor, é buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Você é livre, você quiser ficar em pé, pode ficar em pé, se quiser ajoelhar, pode ajoelhar, mas nós vamos orar. Está aqui também a caixa de pedido de oração, e aqui mais pedidos de oração que eu vou colocar aqui junto a essa caixa. Vamos orar ao Senhor, Deus dos céus. Pai, nós te adoramos, ó Deus. Nós te adoramos, clamamos o teu nome e te bendizemos em nome de Jesus. Deus amado, Deus altíssimo, nós estamos reunidos aqui nessa noite para te bendizer, para te adorar, para proclamar que só o Senhor é Deus. O Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que opera, o Deus que transforma, o Deus que muda. O Deus que salva aqueles, Pai, que estão com o coração quebrantados, e aqueles, ó Pai, que necessitam do Senhor, consciente ou inconsciente, mas o Senhor os ama de maneira tal que o Senhor enviou o teu Filho ao mundo para trazer salvação. Por isso, nessa noite, Pai amado, Pai altíssimo, apresentamos diante do Senhor as nossas vidas. Ó Deus amado, Deus altíssimo, no nome do Senhor Jesus, entra com providência em cada causa, Pai, que vamos apresentá-la no altar do Senhor neste momento. Senhor Deus amado, Deus altíssimo, eis aqui, ó Pai, o pedido do Janderson em família. Senhor, entra com providência de salvação ali na vida do Janderson. Senhor, transforma a vida desse jovem. Deus amado, Deus altíssimo, faça com que ele volte à consciência dele, ó Pai. Faça com que o temor do Senhor alcance o coração dele, que a vida dele venha a ser transformada no nome do Senhor Jesus, que a vida dele venha a ser mudada, Pai. Liberta, ó Deus, de grande opressão, liberta dos vícios das drogas, liberta, ó Deus, dos vícios das bebidas, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Transforma a vida desse jovem, livra ele dos grilhões das trevas, de Satanás e seu demônio, em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos a Ti, porque cremos na intervenção do Senhor, ó Deus. Ó Deus amado, Deus altíssimo, entra com salvação na vida do Janderson e de toda a família, no nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, ó Deus, pela vida do pastor Amedino. Deus amado, Deus altíssimo, nós apresentamos o teu servo também em tuas mãos, que está ali internado, ó Pai, naquele hospital, sendo cuidado ali por médicos, por enfermeiros, ó Pai, que são instrumentos do Senhor. Deus amado, alcance a vida do pastor Amedino agora, traga à memória tudo aquilo que pode dar esperança, renova-lhe, Senhor, a saúde, em nome de Jesus. Deus amado, Deus altíssimo, nós apresentamos ao Senhor, ó Pai, a vida do teu servo. Toca no coração dele, toca na saúde dele, restaura por completo, estabiliza, Pai, o RNI dele, ó Pai, estabiliza, Pai amado, Pai altíssimo, a glicose, em nome de Jesus. Deus, nós apresentamos para que haja salvação, para que haja cura, em nome de Jesus, ó Pai. Nós colocamos em tuas mãos a vida da Sandra, que está acompanhando ali, ó Deus. Senhor, fortalece a tua filha, dá a ela graça, sabedoria, Deus amado, dá a ela força, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Pai amado, apresentamos a Ti também, Senhor, a vida do presbítero Antônio. Senhor, toma-o em tuas mãos,
livra-o de todo mal. Deus, traga cura sobre o corpo dele também, ó Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Muito em breve, ó Pai, nessa semana ele vai estar passando por um procedimento no ouvido. Desde já, Pai, entregamos cada médico, cada enfermeiro em Tuas mãos. Deus, que tudo corra para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus, e que haja cura, que haja pureza, que haja transformação, e que os médicos vejam que a mão do Senhor está estendida sobre o Teu Filho, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos o presbítero para o louvor da Tua glória. Pai amado, eu coloco também em Tuas mãos a vida do Samuel, ó Deus, que passou por um procedimento ali, Senhor, na boca. Que o Senhor, Pai, o restaure por completo, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que ele tenha uma boa recuperação, que ele possa, Pai, em nome de Jesus, glorificar e bendizer o nome do Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado dele. Em nome de Jesus. Da mesma forma, Pai, eu apresento ao Senhor a vida da Fabiana. Transforma a mente dela, transforma o coração dela, traga à memória aquilo que pode dar esperança, traga o renovo do Senhor sobre a vida dela. Da mesma forma, eu apresento a vida do Fábio, que haja salvação, que haja libertação, que haja o mover do Senhor no coração do Fábio, em nome de Jesus Cristo, amado Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, o Senhor também conhece a vida da Ívila, Senhor, sabe tudo que ela tem passado, sabe, ó Pai, da necessidade da intervenção do Senhor na saúde dela, Deus. Ó Deus amado, Deus Altíssimo, em nome de Jesus, que haja o mover do Senhor na saúde da Ívila, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, levanta ela daquela cama. Em nome de Jesus, que ela seja curada para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, pedimos ao Teu Espírito Santo que venha confortar, Pai, a família da Elaine. Deus, entra, Pai, com Teu bálsamo nesta família que está enlutada neste momento. Ó Deus amado, Deus Altíssimo, entra com providência ali, Senhor. Ó Espírito Santo, conforta cada coração ali, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, toca em cada familiar agora, neste momento, com o Teu bálsamo. Conforta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor sabe como cada coração se apresenta. Por isso eu Te glorifico, ó Deus, pelo cuidado do Senhor na família ali da Elaine. Deus amado, eu apresento ao Senhor o Adirson, Pai, tio da Janete. O Senhor sabe tudo que ele tem passado, Pai, na saúde. Entra também na vida dele com salvação, com libertação. Mas Deus, cuida ali, ó Pai, da saúde dele. Reaviva, Senhor Deus, a Tua obra na vida dele. Volta-te, ó Pai, para ele, e que o coração dele volta-te para o Senhor. No nome de Jesus Cristo, quebra todas as barreiras, todas as correntes, todas as amarras, todos os grilhões, que sejam quebrados, no nome de Jesus, no nome de Jesus, todo impedimento das trevas, que sejam desfeitos, em nome de Jesus Cristo, mas que a obra do Senhor seja completa na vida do Adirson, ó Deus, para o louvor da Tua glória, Pai. Da mesma forma, eu coloco a Janete e teus filhos em Tuas mãos. Entra com providência de salvação, de restauração na vida de cada filho da Janete, ó Pai. Em nome de Jesus, guarda-os, ó Deus, coloca cada um deles no caminho do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ah, Senhor Deus amado, Senhor Deus Altíssimo, nós colocamos
nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Ó Pai, neste momento, Senhor, eu coloco cada pedido aqui em tuas mãos. Deus, entra com providência em cada pedido aqui nesta caixa. O Senhor sabe, ó Pai, o que cada vida que tem passado. Aqui, Senhor, pedido para restauração de casamento, pedidos, Pai, por empregos, pedidos, ó Pai, por aqueles que se encontram aprisionados na depressão, na angústia, na tristeza. Deus, em nome de Jesus, entra com providência em cada família aqui representada. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti nesta noite. Ó Pai, entregamos a Ti cada um desses pedidos, ó Pai. Contempla-os, ó Deus, com grande salvação, com cura, com libertação, com a vida do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te bendizemos, ó Pai. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Toma, Senhor, esta praça em tuas mãos. Cada vida, cada morador aqui no entorno, Pai, em nome de Jesus Cristo. Toma cada família aqui em tuas mãos, ó Pai. As famílias da igreja, onde quer que estiverem, ó Pai. Um familiar aqui da nossa igreja, Pai, entra com providência de salvação, de cura, de libertação, da vida do Senhor, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Mas levanta o teu povo com mão forte, ó Pai, e faça-os marchar, ó Deus, para o teu louvor, no nome de Jesus, Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Abençoa o preletor desta noite. Dá a ele sabedoria, dá a ele graça, dá a ele unção, Pai. Que ele seja a boca do Senhor, ó Pai, aqui nesta terra. Em nome de Jesus, ó Pai. E que ele possa falar tudo aquilo que a tua igreja, Pai, precisa saber e ouvir e aprender do caminho do Senhor, Pai, que é bom, perfeito e agradável. Bendito é teu nome, Pai. O caminho do Senhor é perfeito e a palavra do Senhor é provada. Bendito é teu nome, Senhor Jesus. Bendito é teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre nós. Bendito é teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus e graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Um pouco mais longe. Bom é louvar ao Senhor. Louvores ao santo nome de Deus, amém? Bendito é o nome do Senhor. Ele reina para todo sempre.
O nosso Deus reina. Ele é santo, amém? Só Tu és grande, Deus. Nós queremos engrandecer o Teu nome cada momento, a cada instante, mais e mais. Porque Tu és o único Deus merecedor de toda honra, de toda glória. Há nem um homem, há nem um príncipe, há nem um rei, há nem um ser, senão o Senhor. Somente o Senhor é digno, Pai. Aleluia.
Aleluia.
Pai. O Senhor mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bendito é teu nome, Jesus. Por isso nós te adoramos, nós te invocamos, porque o Senhor é o único Pai. Único que é digno de receber Continua falando aos nossos corações, ó Deus. Precisamos ouvir a Tua voz diuturnamente, ó Pai. Precisamos saber, Pai, e entender que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o único, ó Pai, que nos preenche completamente, Pai. Dinheiro não preenche o homem. Fama não preenche o homem. Nada que há nesse mundo é capaz de preencher o homem, senão a Tua presença, ó Deus. A Tua presença é tudo que nós precisamos. Precisamos presenciar a presença do Senhor continuamente, em todo instante, em todo e qualquer lugar. Seja na nossa casa, seja ao andar pela rua, seja no nosso trabalho, onde quer que estejamos, ó Pai, somos do Senhor, porque o Senhor nos escolheu em amor, Pai. Por isso queremos que a presença do Senhor seja constante em nossa vida, Pai, para o Teu louvor, Pai, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, gente? Podeis assentar. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor reina, amém? Este é um tempo em que nós precisamos entender que sem a presença do Senhor nós não somos nada. O Brasil precisa urgentemente do Senhor Jesus, da presença dEle. E Ele está aí às portas, batendo às portas do coração de cada um.
Amém? Nessa noite eu gostaria de chamar aqui à frente o presbítero Antônio, homem de Deus, boca de Deus na terra. Estendo as mãos para cá, igreja. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite, através da vida do teu filho, do teu servo. Usa-o como teu santo, bendito instrumento. Que ele seja usado, Pai. Guarda a tua saúde, a família dele, mas que nessa noite, ó Pai, de uma maneira única e diferenciada, que só o teu Santo Espírito sabe fazer, usa o teu servo, ó Pai, com autoridade no nome de Jesus. Autoridade vinda do alto, do trono da graça do Senhor. E que estejamos, ó Pai, com olhos e ouvidos atentos à tua doce voz, em nome de Jesus. Te glorificamos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. A paz seja com todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Agradeço ao pastor Isaías, as orações que ele faz pela gente. Fortalece o nosso coração, né? E eu quero agradecer por essa oportunidade aqui e falar que quando Jesus falou, ide e pregai esse evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, será salvo. Agora, ele não falou assim, ó, você tem que estudar no seminário, você tem que ter um curso, você tem que ser teólogo, não tem nada disso. Ele chamou um pescador para começar a obra dele, não é verdade? Então, nós temos que agradecer por essa oportunidade que a gente está tendo de buscar na própria Bíblia aquilo que a gente tem que falar aqui, não é verdade? Se não for da Bíblia, eu não teria coragem de falar, né? E eu quero cumprimentar aqueles que estão em casa, aqueles que virão assistir essa live futuramente, agradecer pela presença de todos e falar o seguinte, que no sábado eu encontrei com o pastor Cláudio Serafim, e o testemunho que ele contou numa reunião que nós fizemos há uns anos atrás, que eu não lembro, nem onde foi. Ele contou que ele foi preso por tráfico de droga, então ele era um bravo, bigarão, mas hoje o homem é pastor da igreja, ele se converteu, ele estava condenado à morte naquela situação que ele estava, né? E quem mexe com droga ou é morte, ou cemitério, ou é prisão, né? E ele, graças a Deus, ele hoje pastoreia a igreja, ele é muito, em nome de Deus, de fato. Eu fiquei feliz de ter encontrado com ele na rua. Eu quero comentar aqui que hoje a pregação de hoje eu vou relembrar de algumas pregações que foram faladas aqui nesse altar, né? Porque é para a glória de Deus, não é para a glória de nós. Então, gostei muito dessa última a música que falou assim, ele é o princípio, ele é o que era, o que é e o que há de vir, mostra os caminhos que voltam para ele, né? Que a música falou que Deus tem esse prazer de mostrar um caminho para a gente voltar para a presença dele. Esse é o principal do ser humano hoje. E os governos também, como o pastor Isaías falou dos governos daquela Atalia que matou os filhos do rei todo lá, aquela mulher é um governo demoníaco. Mas Jesus falou assim, que vós tereis a autoridade de pisar em escorpiões, serpentes e escorpiões. São exatamente esse tipo de comportamento dos governos atuais que estão dominando sobre o mundo. São verdadeiros demônios que estão aí querendo mandar e tal. Mas aquele que a gente tem que ter fé e confiança e colocar o Senhor como rei dessa terra. Amém. Que aí a coisa vai mudar para o nosso próprio bem, né? Bom, a primeira parte da palavra que eu vou falar hoje é sobre o que o pastor Isaías pregou sobre o livro de Números, capítulo 14, há uma semana, 2 semanas atrás. Isaías pregou sobre o livro de Números, capítulo 14. A palavra diz o seguinte, a sedição do povo. No dicionário fala que sedição é rebeldia. O povo era rebelde. E aquele povo ali conhecia toda aquela história que eles tinham passado no Egito, toda a escravidão, tudo que era necessário. Eles estavam diante da terra prometida, mas estavam murmurando, reclamando. Então o texto lá chama-se a sedição do povo. E eu vou ler alguns versículos do capítulo 14 apenas, para começar um entendimento aqui. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz.
Números capítulo 14, versículo 1. A sedição do povo, a revolta. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Aquele povo era tão, como se diz, ingrato, porque tudo aquilo eles sabiam, aquela história não era novidade para eles, eles iam caminhar, Deus ia libertá-los através do Moisés que ia buscar no Egito, mas ali eles já estavam diante da terra prometida, mas estava murmurando e chorando aqui, acabou de falar, pois toda aquela congregação gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite. Versículo 3: e por que nos traz o Senhor a essa terra? Eles estão questionando com Deus. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha, eles tinham acabado de ser libertos da mão do faraó, porque eles gritavam, Deus ouviu o clamor deles. Prepara Moisés e manda lá, volta, fugindo do Egito com eles, saindo da escravidão, eles estão, nós vamos voltar para lá. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão, um chefe, e voltemos para o Egito. Isso é ingratidão. Aquele povo estava sendo liberto, sendo resolvido. Deus, eles não estavam passando fome, não estavam passando frio, tudo estava correndo bem para eles. E Deus mostrou para eles aquela terra abençoada. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num e Caleb, filhos de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda. Isso aqui o pastor Isaías já pregou, mas eu estou repetindo isso para explicar por que eu estou falando sobre isso. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Terra que emana leite e mel. Olha, eles sabiam dessa promessa lá para Abraão. Deus já falou, eles sabiam dessa história. Isso não era novidade para eles, não. Eles sabiam que a terra manaria leite e mel. E eles já tinham trazido, inclusive, os frutos que eles tinham colhido lá para todo mundo ver, que eram produtos maravilhosos, frutos excelentes. A terra é boa, mas estavam com medo. Então, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Isso foi Josué e Caleb que falaram. Retirou-se deles o seu amparo. O Josué e Caleb estavam falando, Deus tirou a proteção que esse povo tinha aí. Que nós que somos os donos dessa terra agora. O Senhor é conosco, não os temais. Versículo 10. Apesar disso, olha o final da história aqui. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Olha bem, os homens falando coisas boas da terra tinham trazido os produtos bem. Foram os dois únicos que concordaram em entrar na terra. Mas o povo pensou em apedrejá-los. Olha bem. Apesar disso, toda aquela congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. Aquele povo, cansado de ver a glória de Deus acontecer na frente deles, eles tinham todas as provas disso, mas eles estão ali murmurando e reclamando. E para terminar o versículo 12 aqui, que é o final aqui desse texto: com pestilência o ferirei e o deserdarei. Deus vai tirar de lá, Deus não vai dar mais a terra para eles, já falou. E falou com Moisés e Arão: e farei de ti povo maior e mais forte que esse. Eles olhou que o povo era desanimado, um povo preguiçoso, triste e ingrato, pior de tudo. Agora, a partir do versículo 13, Moisés intercede pelo povo. Então fique sabendo, sedição do povo significa resmungar, chorar, reclamação. Bom, eu quero então passar aqui para
O versículo 19, a partir do versículo 13, Moisés intercede pelo povo, mas eu vou pular lá para o versículo 19, que essa aqui é a parte que eu quero falar, porque essa parte o pastor Isaías não pregou sobre ela, mas agora eu vou entender. Versículo 19 diz assim: perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da sua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Moisés lembrou a Deus que ele estava cansado de perdoar aquele povo, porque só fazia porcaria. Então Moisés lembrou a Deus, falou: Senhor, o Senhor tem misericórdia desse povo, perdoa, continua perdoando eles. Quando o pastor Isaías pregou sobre esse texto do livro de Números, dizendo que o Senhor ficou irado com o povo de Israel pela desobediência e pela murmuração, querendo eles voltarem para o Egito. No versículo 4 está escrito lá: levantemos um capitão, um chefe para a gente voltar para lá. Eles já estavam próximos da terra prometida, já haviam espiado a terra e visto os frutos que a terra era boa, porém desprezaram o que estava escrito antes de chegarem ali. Desde os tempos de Abraão, se esqueceram de que o Senhor já havia preparado tudo para eles, né? Tudo que eles estavam vendo ali naquele momento foi construído por Deus. Deus sabia da necessidade deles, resgatou eles e chegou até na terra que havia prometido a Abraão 500 e tantos anos antes. Estava ali diante dele, dos olhos dele. Eles estão ali: não, essa terra é difícil, os homens aqui são grandes, perigosos, né? Vendo que a terra era boa e os frutos eram excelentes, mas eles estavam murmurando. Eles se esqueceram de que o Senhor já havia preparado tudo para eles antes. Eles se esqueceram que o Senhor prometeu a Abraão que dele faria uma grande nação, que daria à sua descendência uma terra que emanasse leite e mel, que o Senhor ouviu o clamor deles lá no Egito, na escravidão, e chamou Moisés para buscá-los de lá. Se esqueceram das 10 pragas sobre o faraó, se esqueceram do mar se abrir perante eles para eles passarem com os pés secos, se esqueceram da nuvem que fazia sombra só sobre eles durante o dia quente no deserto, e uma coluna de fogo que os guiava e aquecia durante a noite, para que caminhassem sem parar. O Senhor fez grandes sinais durante todo o tempo do êxodo, da saída da escravidão. Por isso o Senhor perguntou: até quando não crerá em mim esse povo, a despeito de todos os sinais que eu fiz diante dele? Está nervoso com aquele povo, está irritado com aquele povo. Mas tem até uma profecia que fala sobre esse tempo que viver, fala assim, que não queira ver o dia do Senhor. O dia de ira, de escuridão e de densas terras. Eu não sei onde é que está escrito, mas está escrito isso também. Porque o ser humano está vivendo, nós estamos caminhando para um momento semelhante a essa saída da escravidão. Nós não vamos chegar na terra prometida, nós vamos para o reino dos céus. Jesus vai voltar e nós seremos colocados frente a frente com ele. E vai haver um julgamento. Mas então também a nossa murmuração, a gente se agarrar com as coisas do mundo, vai nos levar a um momento de ira de Deus também, diante de nós. E nesse último momento não vai haver mais retorno, não vai haver Moisés para interceder por nós, não vai haver nada. Será o nosso coração com o Senhor, né? Então, nós estamos numa caminhada semelhante para chegar a uma terra, não uma terra prometida de antes, mas ao reino do céu. Por que eu estou lembrando dessa pregação? Porque é o seguinte, simplesmente porque aquele povo conhecia bem as promessas e os grandes sinais que o Senhor havia feito no meio deles. Porém, quando o Senhor guia eles até a terra abençoada, eles murmuraram e querem voltar para o Egito, querem ser escravos novamente. O Senhor ouviu o clamor deles quando gemiam nas mãos de Faraó. Junto com eles estavam os ossos de José. Olha bem, que seriam enterrados na terra nova, na nova terra que estavam chegando nela. O Senhor estava cuidando de tudo e eles se queixando contra Moisés e contra Deus. Então acendeu-se a ira do Senhor, que pensou destruí-los a todos. Porque Josué e Caleb viram a terra e gostaram. Agora eu quero ver, vou falar sobre o versículo 8. Só um momentinho que eu vou achar o versículo 8 aqui. Josué e Caleb viram a terra e gostaram. Versículo 8 está dizendo: se o Senhor se agradar
de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, estavam com ódio dos dois concordarem com Deus. Bom, agora eu quero lembrar como é que o homem é ingrato. Toda a criação que o Senhor fez, Ele derramou, tanto os anjos quanto os homens, Ele criou, Ele derramou todo o seu poder e glória para a criação dos anjos e dos homens. Os anjos, 1/3 deles se rebelaram e foram expulsos da presença do Senhor. E os homens? O primeiro já foi expulso de cara. O homem é assim. O homem é murmurador, reclamador e é desobediente também, para complicar. Foi logo desobedecendo e foi expulso da presença do Senhor. O primeiro homem que ele fez. E toda a humanidade caminha rápido para ser rejeitada no final. Tem um texto lá, um dos profetas, que diz que 2/3 dessa humanidade serão rejeitados e vão perecer. Depois dessa rebeldia do povo, quando viram a terra e a desprezaram, o Senhor dá ordens. Agora no versículo 29 em diante, tá? Do 14 aí, do livro de Números, está dizendo o seguinte, ó. Depois da rebeldia do povo, quando viram a terra e a desprezaram, o Senhor começa a dar ordens. No versículo 29, está escrito lá o seguinte: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Então Deus está começando a condenar aquela situação ali. Todos os de 20 anos para cima que começaram a falar mal da terra, Deus já desprezou ele lá. No versículo 30: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb e Josué. Né? Só os dois. Bom, agora no versículo 34. Agora é a sentença. É a sentença que Deus vai ditar nessa situação. É o versículo 34. Fala o seguinte: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiências do meu desagrado. Olha o que Deus acaba de decretar para eles aqui. Quando Deus se desagradou daquela situação, eles já estavam diante da terra ali que Deus havia dado para eles. Mas aí vai vir o castigo daqui a pouco. Então, quando Deus, 40 anos e tereis experiência do meu desagrado, eles vão andar 40 anos no deserto em vão. Está dizendo, o castigo está no versículo 25. Vamos voltar lá. Nós estamos, eu li agora 34, mas nós vamos voltar no 25. Ora, espera aí. Deixa um momentinho que eu quero encontrar. Acho que eu errei. Eu quero ler, eu vou ler aqui no que eu anotei, porque está lá errado. O castigo está no versículo, a ordem de Deus: mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto. Olha o que aconteceu. Eles estavam diante da terra, mas Deus falou: vocês vão andar 40 anos aí perdidos aí para o deserto. Vai passear um pouquinho. Você refrescar a cabeça e tal, reclamando muito. Então, mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, que não tinha nada a ver com a terra prometida. Eles iam voltar pelo deserto a andar ali, perdidos lá pelo deserto. Então a Bíblia ensina que em tudo nós temos que dar graças. E quando nós desobedecemos esse ensino, somos ingratos e desagradamos ao Senhor. E para terminar de falar esse assunto aqui sobre a vida de Moisés, eu quero dizer o seguinte: que o trabalho que ele teve com o povo de Israel, quero lembrar da palavra que a pastora Marilza pregou domingo passado aqui, no Dia das Mães. Está no livro de Êxodo, no capítulo 1, falando o seguinte, falando sobre as parteiras. Falando das parteiras que desobedeceram a ordem de Faraó. E é exatamente quando nasce Moisés.
Olha como é que Deus havia preparado tudo para aquele momento ali. Dois terços dos habitantes da terra. Aleluia, glória a Deus, obrigado. Obrigado, viu, pastor? Verdade. Então, 2/3 dos habitantes da terra serão felizes e morrerão, diz o Senhor. 1/3 só vai restar. Então, eu quero dizer isso, confirmando o que a palavra está dizendo, né? Bom, então quando a pastora Marilza pregou sobre as parteiras do Egito, elas receberam a ordem do faraó que não deixasse nascer mais menino. Devia pegar os meninos e jogar no rio Nilo. O Moisés nasceu, a mãe dele escondeu e jogou ele no Nilo depois, mas jogou num barquinho, um cestinho lá. E ele foi protegido e foi resgatado. E por incrível que pareça, como é que Deus prepara tudo? Quem resgatou Moisés? A filha do faraó, uma princesa que estava lá, tinha um palácio lá, e pegou o menino e criou como filho dela. Aí o faraó, quando viu Moisés, criou como neto. Como é que Deus sabe das coisas necessárias? E Moisés, quando ele foi chamado lá para buscar o povo, ele quis sair fora, mas não tinha chance, né? E ele então, o que acontece? Ele vivia no meio do rio Nilo ali, com risco de vida e tal, mas a mão de Deus foi sobre ele. E a filha do faraó resgatou, e quem criou foi o próprio faraó, como neto. Aí o faraó, ele viveu na presença do rei do Egito. Ele teve todas as regalias do palácio, né? Bom, e acaba sendo colocado no rio Nilo, mas dentro de um cestinho bem feito pela sua mamãe, que não afundou. Todos os planos de Deus para o bem da humanidade passam por lutas, passam por situações complicadas, mas no final tudo vai dar certo. Por governo, e passa também por governos malignos, como nós acabamos de falar aqui sobre os governantes aí, muitos demônios que pela ingratidão do próprio povo, né? O exemplo que eu tenho que dizer é o exemplo de José. José, ele era um homem abençoado por Deus, preparado para aquele momento que ele ia chegar no Egito, mas para ele chegar lá, ele passou por tantos sofrimentos, tantas situações difíceis. O Daniel também na Babilônia, João Batista também foi decapitado, Jesus não tinha nem onde nascer, mas também cumpriu a missão dele, e muitos outros. Bom, agora eu quero ler no capítulo de Êxodo, o capítulo 2, o versículo, o nascimento e a educação de Moisés. Para confirmar no final, Êxodo capítulo 2. Êxodo 2. Êxodo capítulo 2. Um momentinho só. Vou chegar lá. Êxodo 2, né? O nascimento e a educação de Moisés. O faraó deu ordens para matar todos os meninos hebreus, mas quando Moisés nasce, foi criado pela filha de faraó, e o faraó tratava Moisés como neto. Ele teve todas as regalias do palácio, já falei isso aqui. Mas nesse capítulo 2, diz que Moisés, com 40 anos de idade, mata o egípcio e foge para o deserto. 40 anos depois que ele já estava no deserto, ele já com 80 anos de idade, é chamado pelo Senhor para voltar ao Egito, para libertar o povo de Israel, tirar o povo da escravidão. E depois que ele guia esse povo pelo deserto, como castigo, por mais 40 anos, e morreu sem entrar na terra prometida, por outros problemas, porque ele era obediente a Deus. Este tempo para nós é muito longo, 120 anos parece uma eternidade, mas diante de Deus, 120 anos, como 300 mil anos, é a mesma coisa. Deus é eterno, então para ele, o projeto dele passa por milênios, não é verdade? Então a gente entende que o tempo é que a gente, mas Deus não depende desse tempo nosso para nada. Então Moisés levou 40 anos como egípcio, 40 anos no deserto, mais 40 anos carregando o povo pelo deserto, aquela miséria toda, não é verdade? Então, é por isso que cremos que o final da história que se conta, como o pastor Márcio Ladrão sempre fala isso, na pregação que ele fala, porque durante aquele período da história parece que está tudo errado, mas é o final que vai dar certo, né? Essa é a esperança cristã, é o final que vai se contar, não é isso? Bom, vamos embora. Eu estava com tanto papel, eu
me perdi. Bom, eu ouvi alguém falando isso e vou repetir aqui. Quando escondemos os nossos pecados dos olhos do Senhor, é porque não reconhecemos o seu poder. A gente acha que vai fazer qualquer coisa escondida, mas não tem como. Que no Salmo 139, versículo 1 fala assim: o Senhor me sonda e me conhece, né? O salmista falou: o Senhor me sonda e me conhece. Não adianta querer esconder minha vida, não tem chance. Em todas as igrejas que pregam o Evangelho da verdade, ele faz aquele apelo, né? Chamando a pessoa para se converter. Entrega a sua vida para Jesus. O bispo Macedo comentou isso a respeito desse chamado. Ele disse uma coisa interessante: por mais que o pastor da igreja tenha fé e vontade, ele não é capaz de fazer isso por você. Entendeu? Quando a pessoa é chamada para se converter, para vir entregar a sua vida para Jesus, no apelo que o pastor faz, o apelo é feito com o coração. O pastor quer o melhor para aquela pessoa, mas não depende do pastor mais. A pessoa que tem que aceitar. E ele não é capaz de fazer isso por você. Ele fez o apelo, mas a decisão é só da gente. Cada um tem sua decisão própria. Agora eu vou voltar no livro do profeta. Eu vou comentar aqui sobre o livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 18. Malaquias é lá antes de Mateus. Malaquias antes de Mateus, né? Lá na frente. Capítulo 3, versículo 18. Um momento, chegou. É o 3, capítulo 3, versículo 18 apenas. Está escrito lá: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha bem, existe ou existiu nessa humanidade inteira alguém que pode dar ao Senhor alguma coisa, mesmo que sendo muito grande, não o tenha recebido de Deus? Não existe isso. Tudo que a gente quiser devolver para o Senhor, Ele sabe, é dele, Ele que nos deu. Então, não existe nada. Então, quer dizer, o justo e o perverso tem essa diferença. Aquele que serve ao Senhor é porque reconhece o amor de Deus por ele. E foi tudo nos dado, tudo nos foi dado por ele. Bom, e a diferença é exatamente, qual que é essa diferença? É a esperança que a palavra nos dá. Quando a gente fala aqui, haverá, então vereis, então a diferença é essa. Quando você crê no Senhor, você tem esperança. Mesmo passando por tribulações, por sofrimentos, por dificuldades, a gente crê no Senhor e espera o melhor, né? Esse é o poder da palavra. Quando Noé pregou sobre arrependimento, o tempo todo enquanto ele construía aquela arca, ninguém ouviu a pregação dele. Todo mundo desprezou. Só os animais que foram salvos. Só existem dois tipos de pessoas nessa terra: os que serão salvos e os que ficarão de fora. Jesus mesmo vai dizer o seguinte naquele dia lá: afastai-vos de mim, afastai-vos de vós de mim, não vos conheço. Esse tipo de pregação não agrada a ninguém, lógico, mas a verdade é essa. Vai chegar um dia que Jesus vai olhar para nós e você afastar de mim, que eu não te conheço. Porque a nossa vida foi enganosa. Por isso que eu estou falando que não tem como a gente enganar o Senhor. Quando a gente acha que está mentindo, está falando bobagem, está fazendo alguma coisa escondida dele, é um erro, miserável. Então Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, não vos conheço, né? O exemplo disso aqui eu quero comentar aqui agora. Eu dei uma cópia desse Salmo 139, que eu havia tirado várias cópias. A diretora daquele Jardim Cinderela ali, lá em Paraíba, a Rosa. E alguns dias depois que eu estava na loja tirando cópia dela, para ela, assim, ela me viu e dei uma cópia para ela. Então alguns 2, 3 dias depois, eu encontrei com uma funcionária dela. E ela chegou e disse que a pastora não, a diretora do jardim, leu isso para toda a escola ouvir. Né? Então,
É isso que eu quero falar para você, a diferença daquele que crê, aquele que recebe a palavra e aquele que não recebe. Então a menina comentou que ela leu para toda a turma da escola, inclusive os funcionários, né? Então eu achei bom, porque significa que a palavra está entrando de alguma forma naquele coração. Né? A diferença é essa, um crê e acha bom, o outro nem se pode esperar. Eu dei outra cópia para o meu irmão chamado Eduardo, que mora aqui na Igreja, e ele é um camarada de uma inteligência muito grande, ele é o caçulo da família, mas sabe tudo. Ele só vive trabalhando. E eles chamam ele de um apelido engraçado, que ele atende até, ele se sente um professor. Porque tudo que levam para ele arrumar, ele resolve. Aí, nessa minoria de ser um professor, né? Então, eu dei uma cópia para ele. Aí, eu não lembro onde está escrito, 9, né? Muitos o chamam de professor. Ele não leu, nem pôs a mão no papel. Quando eu perguntei se ele gostou, a resposta foi o seguinte: não tem tempo para isso. Né? A diferença é essa. Uma pessoa pega um papel, lê uma coisa boa para ela e despreza. Ele nem leu. Ele falou: não leu, não teve tempo. Eu dei uma outra cópia para um rapaz que trabalha comigo, um servente perdido lá, o Ronaldo, muito humilde, trabalhador, trabalhando comigo muito tempo. Ele guardou e disse que ia levar para casa, para ele levar na casa dele. Que ele não sabe ler perfeitamente. Levou. No dia seguinte, antes que eu perguntasse a ele alguma coisa, ele me disse o seguinte: que a irmã dele leu em voz alta para todo mundo que estava na casa. Eita glória! E eles gostaram de ouvir palavras tão poderosas de falar. Entendeu? Porque o Salmo 139 é uma poesia para a gente, uma bênção de Deus para nós. Né? O menino ouviu aquilo, eu entreguei para ele o papel, eu disse assim, ele pegou e marcou aquilo. Mas depois ele falou que a irmã dele olhou para todo mundo ouvir e achava maravilhoso. Né? Então, eu digo, sempre vai haver essa diferença na humanidade. Por fim, eu dei outra cópia para outro irmão, o Geraldo, que a pastora Marisa está até orando muito por ele, que está numa situação difícil. No dia seguinte, ele me disse que não entendeu nada que ele deu, nem entendeu a minha letra. Você imagina como é que cada pessoa tem um jeito de fazer as coisas. Ele debochou da minha letra. Como é que vai conseguir ler aquilo? Então, olha bem, cada pessoa tem uma resposta de acordo com o coração, né? Então, ele não tinha entendido nem a letra. Diante da terra prometida, 10 se desprezaram e 2 agradaram dela. Né? Por isso que eu estou comentando sobre como que agrada uns e desagrada os outros. Mas quando o Josué e Caleb subiu a terra e viu, eles se lembraram da promessa. Os outros não chegaram, olhou as dificuldades, viram a fruta bonita, tudo bom, a terra é excelente, mas não, tem uns homens lá perigosos. Ficaram com medo, porque eles esqueceram das promessas. Esqueceram que aquela terra tinha sido prometida. José já sabia que eles iam receber a terra. Ele estava trazendo os ossos dele. Bom, agora eu quero ler lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, abrir na folha exata. Bom, é um versículo apenas que está dizendo o seguinte, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para nos ensinar. Tudo que foi escrito é para a gente aprender, né? Tudo que foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, o que eu faço da esperança, tenhamos esperança. Porque quando você conhece as promessas de Deus, você tem que se agarrar a isso, né? Por que o Josué e Caleb tiveram esperança? Porque eles lembraram da promessa. Eles viram as mesmas situações que os outros viram. Eles falaram, não, nós vamos entrar lá, a terra é nossa, e acabou. Então a esperança é essa. Quando você conhece as promessas de Deus durante todo o texto bíblico, isso foi escrito para a nossa esperança, para a nossa consolação, né? Bom, porém, essa paciência e consolação só vem pelo conhecimento da palavra santa. Por isso diz que ela é viva,
porque a palavra é viva, por isso. Que ela sempre traz uma mensagem confortante para nós, de consolo. E tem um texto também que diz na Bíblia, que diz o seguinte: o Senhor não nos dá o Espírito por medida, né? Depende da busca. Se você buscar, você vai encontrar. Porque Jesus me diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, você só vai encontrar esse consolo, essa esperança, essa saída para as nossas vidas, para as nossas dificuldades, quando você busca conhecer o Senhor. E tem que buscá-lo de todo o coração. Por isso que o Senhor não nos dá o Espírito por nossos méritos, né? O senhor Antônio faz isso, o pastor Isaías prega, aí Deus não faz isso, ele dá a unção de amor, de espírito, de luz para a pessoa, depende da busca. Você que vai encontrar. Ele pode falar que ele é pobre, o outro é negro, o outro é velho. Eu já vi cada pastor pregando que sai da frente. Ele mesmo fala que ele era chamado de preto, humilhado, analfabeto, mil defeitos. Porque o homem só sabe achar os problemas, né? Falar mal, etc. Mas quando Deus não faz esse tipo de... Ele não derrama o Espírito por medida. Ele derrama. Se você buscar, você vai achar. Hoje, né? Vamos ver com esse calamento. Você Deus não vai falar, você vai ter mais unção do que o outro vai receber mais, não. Todo mundo tem a mesma oportunidade. Depende da busca. Aquele que busca, acha. A própria palavra já diz: o Senhor não faz acepção de pessoas, ele derrama o amor dele por todos. Buscou, achou. Exemplo: o testemunho do bispo Macedo, durante uma pregação que ele faz de manhã no domingo, 7 horas da manhã, ele estava pregando outro dia e falou uma coisa interessante. Ele falou que olhou para ele mesmo e não achou nada. Olha, meu bispo Macedo falou isso. Ele era jovem ainda, ele estava querendo alguma forma de viver, e ele olhava, ele só via dificuldades. Vivia numa família de fracassados. Ele falou, era só a religião que mandava ali dentro. Todo mundo que era fé morta. Então ele falou assim, que vivia nessa família. Mas ele vivia num ambiente de fracassado. Mas até que ele conheceu a palavra de Deus. E assim ele descobriu quem ele era. E aí ele falou que ele se sentiu um filho muito amado. Amém. Né? A diferença é essa. O homem ele vivia num ambiente perdido, desanimado. Né? Quando ele descobriu que ele era um filho muito amado, por isso que eu falo que Deus não fala que gosta de ninguém, ele ama. Né? Então nós temos que ter essa certeza. Quando você se sente amado, é diferente. Entendeu? Você se sentir querido, esse é irmão. Quando Deus fala, eu te amo, aí é diferente. Uma pessoa gostar é bem mais simples, mas amar é outro nível. Então, ele conheceu a palavra e se sentiu um filho muito amado. Daí ele se agarrou às promessas do Senhor para aqueles que creem. Ele disse, tem muitos que me odeiam. E são palavras dele lá, hein? Mas o verdade é. Ele falou que busca sempre ter intimidade com o Senhor. Entendeu? Ele não escuta que o outro está odiando ele, que ele é mal visto, que ele é criticado. Ele nem se preocupa com o que você falou. Ele é ruim, ele é duro naquilo que ele falou. Ele é muito obstinado naquilo que ele quer. Né? Então ele fala que ele busca sempre ter intimidade com Deus. É o principal. É isso que nós temos que fazer. A gente está ouvindo, a pessoa me fala mal de mim, você é velho, você é isso, você é aquilo. Você larga para lá, você tem que buscar. Ele mesmo falou que se ele tirar a roupa, ele voa, de tão magro que ele é. Osso puro, ele tem um defeito nas mãos, ele é muito nervoso com as coisas. Então, por isso que ele é odiado por muitos, mas ele quer ter intimidade com Deus. Ele se preocupa com isso, agrada a Deus. É o principal, né? Então, nós temos que aprender com ele também. Bom, para terminar falando sobre isso aqui, eu quero lembrar de outras 2 pregações que foram feitas aqui nesse mesmo altar.
A primeira delas foi a pastora Roseli, que durante uma pregação leu em Apocalipse capítulo 11 o seguinte, 11 versículo 15, Apocalipse capítulo 11 versículo 15. 11, 15. Bom, são quatro versículos, parece só, mas é interessante, porque a pastora pregou sobre esse livro aqui, sobre essa parte. É um momento maravilhoso para a gente se sentir feliz de que aconteceu uma visão dessa que o evangelista, João Evangelista viu. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante. Lá está escrito o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha bem, João Evangelista já estava velhinho, e ele estava preso na ilha de Patmos para morrer, mas recebeu essa mensagem, esse texto, e ele reinará pelos séculos dos séculos, como está reinando até hoje. Amém. Agora, 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então, olha o que está escrito, ó. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado. Vai chegar esse momento. E João Evangelista estava lá jogado na ilha de Patmos para morrer, mas ele recebeu essa mensagem. No versículo 19: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobre ele eram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Eu sempre assisti pregações de todos os temas, mas a respeito deste fato foi a primeira vez que eu ouvi falar. Porque o Senhor revela os seus segredos àqueles que são fiéis e obedecem a palavra com amor, como foi o fato da pastora Roseli, que pregou aqui esse tema. Ela pregou isso há alguns anos atrás. Este fato ainda não foi revelado ao mundo. Pouca gente sabe, teve esse entendimento que está escrito na Bíblia, mas isso só é revelado pelo Espírito Santo. E uma prova disso é que eles estão procurando a arca até hoje, Israel. Este fato ainda não foi revelado ao mundo, e muito menos ao povo de Israel, pois eles não conhecem o livro de Apocalipse. Eles desprezam a Bíblia. Por isso eles escavaram Jerusalém inteirinha, procurando essa arca, sem, no entanto, encontrá-la. Porque quando o Senhor promete a Moisés que estaria presente no tabernáculo, e a arca era, simbolicamente, a presença do Senhor junto ao povo, quando da morte de Jesus na cruz, Israel rejeitou a presença de Jesus como filho de Deus vivo, o Senhor se retirou do meio deles, e a arca da aliança foi levada e guardada no seu santuário, no céu. Este fato é semelhante ao texto do profeta Isaías 40. Daqui a pouco eu vou ler lá. Mas olha bem, a arca foi vista por João Evangelista no céu, e os judeus procuram essa arca lá o tempo todo. Eles acham que a arca está escondida em algum lugar. Quando o profeta Isaías fala assim: o Senhor está sentado sobre a redondeza da terra, esse texto está escrito desde 700 anos antes de Jesus nascer. Mas quando Galileu falou que a terra era redonda e girava em torno do sol, descobriu, através de estudos astronômicos, que a terra era redonda. Quando ele deu essa notícia, foi condenado à morte como herege, e só não morreu porque ele pediu perdão e disse que foi um erro pessoal, mas ele estava certo, mas teve que negar.
quanto à Arca da Aliança, que até o pastor Rodrigo Silva, que ele fala muito pela internet, fala na televisão, prega muito, que também é um arqueólogo, ele já explicou várias vezes onde escavaram em Jerusalém e até próximo dela, tentando encontrar essa arca. Foi tudo em vão. Eles procuram a arca lá em vão. Para eles isso é um mistério. O povo de Israel acredita que esconderam ela para que não fosse roubada. Mas os israelitas não leem o livro de Apocalipse, eles não conhecem. Eles não sabem que João Evangelista viu a arca no santuário de Deus, como eu acabei de ler aqui agora. Então João se assustou quando ele viu a arca, né? Ele falou que a arca estava no santuário de Deus, ao lado do Senhor. Ele recolheu ela lá. Eles podem continuar esburacando o país todo e não irão encontrá-la, pois ela já está guardada num lugar secreto, pelo menos para eles, né? Eles não vão saber disso nunca. Mas o Senhor revela isso a quem Ele quer e mostrou isso para a pastora Roseli, que ela leu aqui quando ela esteve pregando. E o último exemplo de pregação inesquecível que nós tivemos nesse altar foi com o pastor Olival, falando também do livro de Apocalipse. Só que ele falou do que está escrito em Apocalipse no capítulo 1, a visão de Jesus glorificado. Ele dizendo o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Será que ele foi passar uns dias de férias nessa ilha? Claro que não. Ele estava lá, foi jogado lá para morrer. Ele foi condenado à morte. E lá era uma ilha totalmente deserta. Não tinha comida, não tinha casa para morar, não tinha nada. Quando ele fala em tribulação e persistência, era porque em Israel não se podia falar em Jesus. Aqueles que testemunhavam Jesus eram queimados vivos nas arenas romanas, devorados por leões, cerrados ao meio, viraram um espetáculo para Israel e para os romanos. Agora no versículo 10, está escrito o seguinte: só um momentinho, peraí. É Apocalipse capítulo 11, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. De quem é essa voz? Versículo 8, está escrito aqui, falando: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que é e há de vir, o Todo-Poderoso. E qual é o dia do Senhor? É o dia que virá. É o dia do acerto de contas para conosco. No versículo 11 está escrito: a voz de trombeta diz: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cadê Israel? Ele fala todas as cidades que ele conhecia lá, mas ele não fala mais de Israel. Não são eles o povo de Deus, mas está de fora. O povo de Deus está fora. Esse povo de Israel hoje está fora dessa situação aí, porque a arca foi tirada exatamente porque eles não receberam a palavra de Deus lá. A arca já foi tirada, a presença de Deus se foi do meio deles. O Senhor é fiel em suas promessas para com Israel, lógico, e diz que Israel será restaurada. Porém as cartas são para as 7 igrejas. Israel não faz parte das igrejas de Jesus. Hoje, por lá impera uma grande idolatria, com a mistura de várias religiões, com todo tipo de crendices. Mas o Senhor irá resgatar Israel no final. Ele vai resgatar. É a promessa dele, né? Porque ele tem um compromisso com aquele povo lá. Ele separou aquele povo, eles desobedeceram, eles foram por outro caminho, mas Deus tem um compromisso, promessas a Abraão lá atrás, desde a origem do povo, né? E Deus vai cumprir essa promessa. Bom, no versículo 12 do capítulo 11 de Apocalipse está escrito o seguinte:
Voltei para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio deles, os candeeiros, um semelhante ao filho de homem. Filho de homem, filho de homem, parecido com um homem. Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os seus olhos como chama de fogo. 15. A voz como voz de muitas águas. 16. Da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha para a aparência de Jesus como é, né? O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Lembre-se, se você morrer em Cristo, você viverá em Cristo. Amém. João Evangelista conheceu e conviveu com Jesus, e viu ele morto na cruz, mas agora, mesmo vivendo nas tribulações, manteve a perseverança na fé no Senhor, e teve este privilégio de ver Jesus e ouvir a sua voz, mesmo ele tendo caído morto nos pés de Jesus. Ele teve esse privilégio, João Evangelista. E nós fazemos parte dessa perseverança e esperança, pois fazemos parte desta igreja. Né? Nós fazemos parte dessa fé, dessa confiança. E nessas cartas, o Senhor nos chama para perseverar até a morte, pois Ele mesmo estava morto, mas agora vive, e em breve voltará. Prepara-te, pois todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. Eu espero que nesse momento, mesmo sabendo que eu vou cair como morto, esta mesma visão que João teve de Jesus glorificado, todos nós veremos também. E falta pouco tempo. Amém. Jesus em breve voltará, e é verdade. Tenha fé, e esperança e perseverança, mesmo no meio das tribulações. E João estava passando por tribulações, ele foi jogado lá para morrer. Bom, o Senhor já preparou tudo desde a fundação do mundo. E se você crer, você será salvo. Se não crer, Ele mesmo dirá: afastai-vos de mim, não vos conheço. Esse é o julgamento. Se rejeitarmos a palavra do Senhor, a palavra santa dele hoje, seremos como aqueles que desprezaram a terra prometida, lá na saída do Egito, e ficaram no deserto, não entraram na promessa. Né? Aquele povo, Moisés salvou e tirou eles lá através de grandes sinais, sinais que Deus havia feito diante do faraó ali. Não adiantou nada, eles chegaram e desobedeceram, chegaram diante da terra prometida, rejeitaram. Isso vai repetir agora, porque as pessoas estão gostando do mundo. O mundo está aí nessa confusão geral aí, e as pessoas desprezam a palavra de Deus. Né? A dificuldade que as igrejas estão enfrentando hoje. Né? Eu encontrei com aquele pastor Cláudio Serafim, que veio aqui, nos levou lá no encontro, e ele mesmo falou que o mundo está numa dificuldade da pessoa ir à igreja, porque a confiança em Deus está dividida na terra. As pessoas estão olhando para o mundo achando que vai haver soluções na terra. Nós estamos vendo o império das trevas cada vez abrindo mais os braços e dominando a mente das pessoas. Então, quando rejeitamos essa palavra santa que é dita hoje, nós seremos como aqueles que desprezaram a terra prometida. 2 só que chegaram na terra falaram: essa é a terra. Os outros ficaram ali murmurando e se perderam no deserto. Deus desviou o caminho deles e não mandou para lá. Nenhum deles foi honrado com a volta à terra prometida. Então é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Nós não podemos desprezar a palavra do Senhor, porque ela é viva, né? E ela fala exatamente aquilo que o nosso comportamento está levando no mundo. Nós não temos hoje. Se você sair da presença de Deus, você vai encontrar um engano que está tomando conta aí, né? A mentira está tomando conta, a apostasia cada dia é maior. Então nós temos que ter essa esperança, confiar naquilo que Deus falou lá no princípio
de construir uma nação santa, mas eles rejeitaram a palavra. Israel hoje despreza a palavra de Deus de toda forma. Eles acham que estão no caminho certo, estão no Antigo Testamento. E Deus tem um plano na vida deles, tem um propósito para eles ainda. Mas eles foram rejeitados. Então, quando a palavra de Deus é dita com carinho, com amor, é isso que nos traz esperança para o nosso coração. Não é verdade? Então, todos vocês confiem no Senhor. E eu quero só repetir no final aqui. Se rejeitamos a palavra santa hoje, seremos como aqueles que desprezaram a terra prometida lá na saída do Egito, e ficaram no deserto. Eles não entraram na promessa, eles não receberam a promessa de Deus, porque eles foram desobedientes. Então nós temos que ter esse compromisso com Deus, buscar a palavra de Deus, colocar o Senhor no nosso coração o tempo todo, saber que não é fácil você ser cristão hoje, você ser crente, você ouvir a palavra de Deus e colocar isso em prática, porque a luta é muito grande hoje. O engano prevalece aí, né? Está todo mundo falando coisas maravilhosas na terra, a terra vai ser moída, né? Haverá como o pastor colocou ali, 2/3 da humanidade serão tirados, 2/3, é muita gente, são mais de 5 bilhões de vidas. Por quê? Eles estão aí confiando nos governos, na mentira, nos demônios que estão atacando. Então eu quero agradecer a oportunidade de vir trazer essa palavra aqui hoje. E nós temos que ter fé e esperança e perseverança, mesmo no meio das tribulações. Amém? É isso? Então eu quero que todos fiquem de pé, nós vamos fazer uma oração para terminar. Espero que todos tenham entendido a palavra e que a glória do Senhor seja nos nossos corações. Nós temos que ter essa esperança que nada nesse mundo será fácil para nós crentes. Não será fácil, porque o mundo vem mostrando coisas que são enganosas, que você acha que os demônios vão se levantar de qualquer jeito. Eles são malignos, eles se levantam para destruir, né? Mas nós temos a certeza que o Senhor é conosco. A nossa esperança, a nossa fé é nessa palavra tão poderosa e nessas promessas do Senhor. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra santa e verdadeira. E a nossa esperança está exatamente no valor dessa palavra. O Senhor falou com tanto amor, e a palavra é viva, e ela transforma o nosso coração. Nós queremos, meu Pai, diante de toda a adversidade desse mundo, de todas as tribulações que nós estamos passando, de toda a mentira que está sendo levantada, de todas as afrontas do homem, mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para nos prometer grandes coisas. E o Senhor tem feito isso, e a nossa esperança está nas tuas promessas, que fez o Senhor construiu tantas maravilhas para nós, o Senhor preparou tantas coisas boas para o nosso coração, e a nossa força está em Ti, nossos olhos estão colocados no Senhor, que a nossa vida vem do Senhor, o Teu amor é a nossa esperança. Nós te louvamos e te agradecemos. Abençoa essa nação brasileira com o Teu santo poder, com a Tua glória, com o Teu amor. Perdoa aqueles que estão tomando caminhos errados, meu Pai. Entra nas igrejas com o Teu amor, com a Tua promessa, com a Tua graça. Só o Senhor pode todas as coisas. A nossa esperança está no Teu amor, na Tua misericórdia. E nós colocamos, Senhor, todas as vidas desse país inteiro nas Tuas mãos. Abençoa esse mundo, meu Pai, derrama o Teu amor em cada nação, porque todos aguardam a Tua palavra, e a Tua palavra nos alegra, nos traz alegria, como foi falado sobre o Salmo 139. Fala que o Senhor conhece o nosso coração antes que a gente desistisse. A Tua palavra já entrava dentro do nosso coração, trazendo alegria e esperança. Louvado seja o Teu nome, meu Pai. Abençoa cada vida representando uma família aqui dessa igreja, meu Pai. Derrama o Teu amor, todo lugar que a Tua palavra foi pregada hoje. Abençoa aqueles corações, alimentando, fortalecendo, curando. Porque a Tua palavra é santa e poderosa. E nós colocamos tudo nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Amém. Eu agradeço por essa oportunidade. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus, a palavra de Deus é poderosa. Amém? Amém. Bendito é o nome do Senhor.
Neste momento nós vamos adorar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos. Amém? Vamos apresentar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias. Vamos deixar tudo no altar do Senhor. E eu quero chamar uma primícia aqui à frente. Vem cá, Bernardo. Glória a Deus. Vai estar apresentando a sua primícia ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?
a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Aleluia, Senhor. Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é teu nome. Glória a Deus. Pai, nós te adoramos. Amém, Deus. Nós te adoramos, ó Aleluia, Pai, Jesus. pela primícia apresentada Glórias ao ao teu Senhor, nome, Pai. Jesus. Porque a tua palavra assim nos ensina, Pai. Aleluia. E as crianças são as nossas primícias. Aleluia, Deus. São as primícias que o Senhor nos dá para devolvermos ao Senhor. Glórias a ti, Eis Senhor. aqui a vida do Bernardo. Amém, Deus. Continua usando a vida dele como um instrumento de salvação, de cura, de libertação. Que ele cresça no conhecimento, que ele cresça no temor do Senhor. Em nome de Jesus, livra ele de todo mal. Livra ele, ó Pai, de todo e qualquer ataque do inimigo contra a mente, contra o coraçãozinho dele, ó Deus. Em nome de Jesus, mas que ele seja fortalecido no Senhor e na força do teu poder, ó Deus, dia após dia, Pai. Que a vida dele seja uma vida marcada em servir ao Senhor em todo o tempo. Por isso nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque cremos nas grandes maravilhas que o Senhor fará na vida dele e através da vida dele, em nome de Jesus. Apresentamos ao Senhor também, ó Pai, cada dízimo, cada oferta, Pai, colocada no altar do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a provisão do Senhor alcance cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada, mesmo aqueles que não puderam ofertar, Pai, que o Senhor os alcance com grande maravilha e glória, em nome de Jesus. Apresentamos o Senhor também as primícias, ó Pai. Pai, que cada um desses recursos da primícias, ó Pai, possam alcançar aqueles que necessitam, em nome de Jesus, ó Pai. Nós consagramos a Ti, Pai, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus, ó Deus. Bendito é Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos nessa noite, ó Pai, pela Tua palavra, pelos Teus grandes feitos, ó Pai, pelas orações apresentadas no altar do Senhor, Pai, por cada petição aqui nesta caixa, Deus. Colocamos tudo no altar do Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai, e que o Teu Espírito Santo continue nos conduzindo à obediência ao Senhor e à Tua palavra, no nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus. Obrigado pela vida do presbítero. Continua, Pai, usando como instrumento de salvação do Senhor, através da Tua palavra, Pai. Que ele continue sendo testemunho por onde passar. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te glorificamos e Te bendizemos. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós até o dia de Cristo Jesus. Amém?